O Estresse em Pauta de hoje vem falar sobre uma doença, infelizmente muito comum, a doença celíaca. Eu digo infelizmente, gente, porque falta para nós da área médica um diagnóstico de fato que a pessoa tem a doença celíaca. Eu vejo vários pacientes que chegam até mim com 38, com 40 anos e não entendem que todo aquele processo sistêmico que acontece, desde uma dor, numa joanete, a uma dor no ombro, a enxaqueca, a dor de cabeça, que todos aqueles sintomas, e claro, junto com uma constipação muito grande de ficar sem ir ao banheiro de 15 em 15 dias, ou uma diarreia constante, acordar desanimada e ficar ansiosa durante o dia, que tudo isso tem a ver com uma doença celíaca. Então, precisamos de mais diagnósticos? Até que sim, mas nós precisamos de mais colegas que insistam no zerar o glúten, pelo menos para deixar com que essa mucosa intestinal se restabeleça, porque a doença celíaca nada mais é, e vocês vão ver no decorrer do vídeo, que é uma doença autoimune causada pelo glúten. Então, se a gente entender que existe até um diagnóstico, um nome de doença relacionado a um alimento, o que não se refere a todos os outros nós, porque eu, Kátia, tenho hipersensibilidade ao glúten, eu não tenho a doença celíaca, não tenho uma alteração a nível de intestino, mas eu sinto o que um doente celíaco sente se ingerir esse alimento tão venenoso, essa toxina. Falar sobre estresse no aparelho digestivo é sem dúvida nenhuma falar do presidente do narcotráfico, o glúten. O glúten, ele é causador de nome de doença, olha que interessante. Interessante para nós, que estamos discutindo isso, mas para quem tem essa doença, a doença celíaca, ele não é interessante. É uma doença autoimune relacionada ao glúten. Hoje em dia é tão comum a doença celíaca que a gente fala assim como se fosse, uma gripe, e não é. Mas ele tem um controle, e é interessante isso, se ele tem um causador, se você retirar esse causador, você fica bem. Mas vamos lá às definições. Então, uma doença autoimune relacionada ao glúten, onde o dano é ao intestino delgado, os primeiros 6 metros do nosso intestino, onde depois do estômago nós temos o intestino que vai ter a absorção de nutrientes. E é por isso que, olha, as deficiências mais observadas pelo dano ao intestino delgado são por deficiências de ferros mais comuns, mas podem ter outras milhares. Ao ácido fólico, a vitamina B12 e as vitaminas lipossolúveis, a vitamina K, a A, a D3 e a E. É por isso que elas estão também, é um dos motivos que elas estão na nossa suplementação básica, que eu tento prego a vocês, que nós falamos das miligramagens, porque isso seria muito importante repor. E falar em doença celíaca é falar que a maior parte dos pacientes, eles não possuem um diagnóstico. E tem vários testes laboratoriais que você pode fazer, até com biópsia do intestino delgado, para entender se realmente vai encontrar esses linfócitos intraepiteliais, lesão nas Staging junction. As células do intestino, elas precisam ser juntas. E quando a gente tem essa quebra, nós perdemos a permeabilidade. Então, nós já temos um vídeo de hiperpermeabilidade intestinal também. Depósito de anticorpos antitransglutaminase, quer dizer, a glutamina é um aminoácido que existe para você refazer esse intestino muito rapidamente. O intestino se refaz de 3 a 4 dias, é muito rápido. Então, se a pessoa continua ingerindo a farinha de trigo nos alimentos diariamente, o intestino, mesmo que você reponha a glutamina, você não consegue ficar bem, porque é muita agressão, é agressão diária e contínua contra uma velocidade de fazer com que isso se altere. Eu preciso ter um diagnóstico? Seria interessantíssimo para todo mundo, mas ele não é tão simples assim. Mas o que é que a gente precisa fazer? Zerar o glúten.
Se você zerar 100 dias, 100%, ficar sem esse bendito glúten, e comece com 15 dias, ok? Depois vá para 30, você vai ver que as suas dores vão sair do seu corpo, a sua tristeza em acordar de manhã, a sua ansiedade, tristeza e depressão, ela tem relação com esse glúten, não na doença celíaca apenas, mas sim na hipermeabilidade intestinal, hipersensibilidade ao glúten. Eu sou uma dessas, né? Eu não sou celíaca, mas hoje em dia eu estou tão limpinha, vai fazer em outubro 5 anos, que se eu tomar contato com alguma coisa que tenha glúten, eu passo mal. Eu fico mal, parece que passou um trator no meu corpo e ele todo dói. Eu tenho febre, eu fico na cama, eu tenho uma dor de cabeça absurda. Então hoje eu entendo que os pacientes com doença celíaca sentem. E gente, quando eu falo em zerar o glúten, é realmente perguntar, até porque o glúten, a farinha de trigo, ela está engrossando um molhinho. Eu fui ao restaurante, pedi um macarrão sem glúten, aí tinha as opções de molho. Ele disse, olha, o molho ao fungo a senhora não pode comer, o molho com pomodoro a senhora não pode comer. Por quê? Porque eles engrossam com a farinha de trigo. Então, é tudo assim, né? Em todos os lugares possuem glúten. Então, olhe, se certifique realmente que aquele produto que você está consumindo não tem glúten. Você precisa de um teste positivo para você zerar o glúten? Se for isso, simples e fácil você fazer esse teste. Não tão fácil, mas existe. E o pior é que existe muito teste falso negativo. E aí você diz, eu fiz um teste para glúten e deu negativo, vou continuar comendo glúten. Então, assim, essa insistência em ficar ruim que é o nosso maior problema. E essa alteração do glúten que aconteceu nos últimos anos. Então, nosso glúten, nosso trigo não é o trigo de Jesus e é por isso que ele está ocasionando tantos males aos nossos filhos, às pessoas que, como você, né, você que está assistindo, você às vezes tem uma dor de cabeça que não sara, tem dores articulares também que não adianta tomar anti-inflamatório, colágeno, não funciona. Se você fizer o teste de zerar o glúten, você vai ver como vai ficar uma outra pessoa. E a gente tem essas provas diárias todo dia, gente. É por isso que eu insisto tanto com vocês. É libertador quando você não precisa de um diagnóstico de doença, nem para você, nem para o seu filho, como doença celíaca. Por quê? Porque se você ficar teimando muito na ingesta de glúten, tudo, farinha, pizza e massas, você vai acabar tendo uma prole, uns filhos com uma doença. E aí vai ter que parar de alguma forma. Como tratamento da doença celíaca, se você começar por esse aqui, ó, a dieta sem glúten, já é a solução dos problemas. Até quando vai ficar controlada essa doença? Até quando você ficar sem esse alimento. Então é aquela fase, né? É zerar, e no caso da doença celíaca é ser rígido sim, não pode ter o glúten, e aí você vai ver os benefícios. É simples assim, gente. Se você não for celíaco, como eu também não sou, os benefícios ainda compensam muito mais do que ter uma vida com a farinha de trigo. E mesmo que você zere o glúten, não mude a sua alimentação para biscoitos, bolachas de recheio ou pães todos sem o glúten, porque olha, continua sendo porcaria, continua sendo produto industrializado, modificado. O que a gente precisa fazer? Voltar para as nossas origens. Quer comer um bolinho? Você vai fazer em casa, é uma coisa que você sabe, a farinha sem glúten que você colocou, o açúcar, são coisas simples, mas a gente precisa voltar a comer a comida da nossa avó, a comida da nossa mãe, a minha comida, né? O arroz, feijão, o bife, salada, e de vez em quando vai lá e come um bolinho sem o glúten, com uma farinha com mix de farinha sem glúten. Na doença celíaca, a reposição de ferro, de ácido fólico, de vitamina B2, da riboflavina, da B12, e das vitaminas lipossolúveis, a K, a A, a D3, e aí elas se fazem muito importante. Eu pelo menos sempre falo da suplementação básica, que era o mínimo necessário para um organismo funcionar, e ela inclui as 4 vitaminas lipossolúveis, a K, a A, a D3 e a E. Ela inclui um pool de lactobacilos, pelo menos 3 lactobacilos. Isso dá muito resultado, gente. Aqui, ó, como probiótico, é a Bifidobacterium
e Lactobacillus acidófilos, mas tem vários. Então a gente muda de 3 em 3 meses e nós vamos deixar aqui no descritivo uma suplementação básica para vocês entenderem que tem vários vídeos falando sobre isso. Mas isso que é básico é como se fosse a água, a conta de água, a conta de luz, a conta do esgoto da nossa casa. Então a gente precisa usar. E eu uso desde 2008. E depois que se precisar de algumas outras coisas, vai suplementando também, mas não retirar o básico. E olha, está aqui na deficiência de uma doença celíaca. Nós não somos celíacos, mas nós precisamos disso também para o nosso intestino. A glutamina, aqui para o paciente com doença celíaca, ela é muito importante. Lembra do aminoácido? E aqui a gente usa em sachê, porque é de 5 até 10 gramas por dia. Mas, como eu disse, vou repetir, você vai precisar de um segmento com médico e com nutricionista. O nutricionista aqui faz uma grande diferença. Em tudo ele faz diferença, mas aqui principalmente. Um ômega 3, porque ele participa do refazimento da mucosa intestinal. A gente acha que o ômega 3 é só para o coração e para o cérebro. Não, gente, nós precisamos do ômega 3 para ter esse intestino novamente refeito. A cúrcuma longa, né, que é a curcumina, 500 mg 2 vezes ao dia, que até coloquei uma posologia, mas ele ajuda como um protetor, um anti-inflamatório natural para esse intestino que está sendo muito atacado. As plantas crucíferas, brócolis, couve de bruxelas, elas são muito bem-vindas, porque ela ajuda a diminuir a sensibilidade ao glúten. Então, acho que até eu vou comer muito mais, porque eu já tenho uma sensibilidade ao glúten muito grande. Dieta rica em fibras. Então, essa doença celíaca, ela não vem do nada. Ela vem de uma mãe, de uma avó, de uma bisavó, que tinha o hábito de muita massa, de muito pão. E é isso que vai ocasionando nas nossas gerações futuras, gente. Então, mudar. Aqui de dieta rica em farináceos para dieta rica em fibras. Zerar adoçante. O adoçante, o stevia é o único indicado, mas mesmo para os meus pacientes diabéticos tipo 2, eu não oriento que eles usem os adoçantes. Eu digo, use o açúcar demerara com nobreza, se for utilizar. Então, adoçante, só lembrando para vocês, é uma substância química irritativa do seu cérebro e do seu intestino. Então, se eu já tenho o intestino todo, né, irritado, imagina usar um adoçante. Não vale. E nos casos mais graves, e aqui eu coloquei o leite para todo mundo, tá bom? Não é nem para os casos mais graves, mas eles andam muito junto, o glúten e o leite. E nos casos mais graves, retirar também a farinha de milho e a farinha de soja. E hoje nós temos que olhar também se ele tem aquele Tzinho, né, que vem dentro de um triângulo amarelo, o T de transgênico, gente. Usar. Se for usar, retirar. E for usar os feijões, os outros grãos, sempre evitar esses que têm o símbolo de transgênico. Colostro bovino, também manipulado, ele é maravilhoso para refazimento de mucosa intestinal, mas cada caso é um caso e precisa de ser, aí eu não vou dar dosagem porque realmente cada caso é um caso. O desafio de hoje vai ser muito simples. Eu vou pedir 15 dias para vocês, 0 glúten, 0 farinha de trigo e 0 cerveja. E vocês vão perceber no organismo de vocês a leveza, a falta de dor, o pensamento mais rápido. Vai ser tudo de bom. 15 dias, 0 glúten. Bom, para vocês que me seguem, vocês já conhecem o nosso canal. Nós temos diversos vídeos falando sobre os malefícios do glúten, os malefícios do leite e os malefícios do álcool. E os benefícios de uma água, de uma alimentação saudável. Quer dizer, saber sobre uma doença específica, uma doença autoimune grave, como a doença celíaca, é entender que a gente não precisa chegar no diagnóstico, eu não preciso chegar na doença, ficar doente para eu resolver mudar. Isso cabe para todos nós. Nós podemos zerar o glúten, zerar o leite, zerar o álcool, porque nós preservamos a nossa mucosa intestinal
E a nossa saúde? É simples assim, mas você vai precisar estudar. Então é reunir vários saberes de vários vídeos para que a gente entenda que tudo faz parte de um mesmo sistema. A nossa alimentação não está bacana. Então zerar leite, glúten e álcool faz parte do restabelecimento de uma mucosa intestinal. Compreender o que causa e mudar. Esse é o nosso lema sempre. Quando você entende que você precisa parar de se machucar, aí você não vai mais parar em pronto-socorro, em hospital. Tudo muda, gente. Compreender a causa e mudar. Estresse em pauta. Compreenda o que causa e mude.